Olá, meu nome é Murilo, sou terapeuta holístico. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu sou mentor de terapeutas holísticas e eu ensino a melhorar o seu posicionamento aqui no digital, atrair o cliente certo para os seus atendimentos e aumentar o seu faturamento. Nesse vídeo, eu vou te trazer 5 motivos para que você registre o seu atendimento enquanto terapeuta holística. E eu sei que você já deve estar se perguntando, como assim? Terapeuta holística registra o atendimento? Quando eu falo em registrar o atendimento, é anotações do seu atendimento que você deve fazer após a saída do seu cliente da sua sala de atendimento. E você deve estar se perguntando, legalmente, é necessário que se faça o registro? Isso é assunto para um outro vídeo, mas sim, é necessário que uma terapeuta holística, por uma série de legislações, faça sim os seus registros de todos os atendimentos que você faz enquanto terapeuta. É uma proteção jurídica para você e é uma proteção jurídica também para o seu cliente. Mas vamos lá, quais são os motivos que levam uma terapeuta holística a registrar os seus atendimentos? O primeiro motivo que deveria levar uma terapeuta holística a registrar o seu atendimento é continuidade do seu atendimento terapêutico com essa cliente. Como assim? Sempre quando eu vou atender um cliente, eu tenho que registrar esse atendimento para que quando ele volte uma segunda vez, e aliás, aqui nesse canal eu vou ensinar você que terapeuta holística não tem que fazer sessões avulsas, porque isso não nos confere autoridade e principalmente resultados, porque quando eu não tenho uma continuidade de atendimento com aquele cliente, ele não percebe resultado na vida dele sozinho, na grande maioria das vezes, e consequentemente ele não retorna. Então sempre tente, também é assunto para um outro vídeo, mas sempre tente fazer ou um atendimento com um retorno ou algum pacote ou programa para que facilite o retorno desse cliente e também a recorrência desse cliente nos seus atendimentos. Mas voltando ao motivo de continuidade do cuidado do atendimento terapêutico. Se eu faço um cuidado só, um atendimento só com esse cliente, ele sozinho, quando volta para casa, na maioria das vezes ele não tem percepção se aquele atendimento foi efetivo ou não. Isso porque, se a gente fala de terapia holística, a gente está falando de um tratamento com recursos naturais daquela pessoa, com recursos naturais do corpo, ou recursos da natureza, que vão fazer com que esse paciente, esse cliente, melhore naquele aspecto. Quando você retorna com esse cliente em sala de atendimento, ele consequentemente vai ter que refletir se de fato aquele atendimento está sendo efetivo ou não. E como que ele vai refletir? Com você guiando aqueles atendimentos. Então vamos supor, numa hipótese, que um cliente de vocês fez um atendimento com você e voltou para um segundo atendimento depois de 15, 20, 30 dias, e aí você coloca ali um intervalo entre uma sessão e outra, e você pergunta para ele como que está aquela questão que ele trabalhou na sessão anterior. Automaticamente esse cliente vai resgatar e vai entender que aquilo foi resolvido. E aí automaticamente ele vai atribuir a você. Por que ele faz isso? Por que nós fazemos isso? Para efetivamente você resgatar nele essa efetividade do seu cuidado, do seu tratamento, e que com certeza é efetiva, a terapia holística é efetiva com toda certeza, não tenho dúvidas disso, você também não tem dúvidas disso, somente está faltando você fazer com que esse cliente resgate, porque às vezes na correria do dia a dia, por conta de todas as responsabilidades que nós temos, nós somos imersos, submersos, né, por essas responsabilidades, por essa correria, e acaba que nós não refletimos muito sobre aqueles tratamentos mais naturais que a gente acaba recebendo ao longo do dia. Então, quando você faz isso, você consegue resgatar na mente do seu cliente o que foi trabalhado e também, principalmente, que é o motivo desse primeiro tópico, é fazer com que você tenha uma continuidade. Então, quando o cliente volta para sua sala de atendimento, ele não volta cru, você não volta, não olha para ele novamente e pensa, e agora, o que eu vou trabalhar com ele? Você vai, antes de ele entrar na sua sala de atendimento, você vai ler o que você anotou daquele cliente, ver o que foi trabalhado no primeiro encontro e dali em diante retomar. Mas olha só, preste atenção também nisso. Se você vende um pacote ou, por exemplo, uma primeira consulta com um retorno,
retorno, né, uma primeira sessão com um retorno de terapia holística, é importante que você trabalhe uma única questão, tanto nesse pacote quanto nessa primeira consulta. Para quê? Nessa primeira consulta com retorno, né? Para quê? Para que não disperse. Terapia nenhuma dá conta de trabalhar todas as questões em apenas 2 sessões, 3 ou 4 encontros, a depender se você faz um pacote ou não. Então, você pode sim ir encaminhando essa pessoa para outros conteúdos, outras áreas da vida para que sejam resolvidas junto de você, mas você precisa deixar claro que precisaria de mais sessões para olhar para aquele aspecto, para diluir aquele condensamento energético que geralmente acontece, né, quando a gente não tem alguma área da nossa vida muito bem trabalhada. E aí gera cristalizações ali no nosso campo energético e dificulta o fluir na vida. Então, por isso a importância de anotar o seu atendimento, para que haja uma continuidade nessa assistência, na tua assistência enquanto terapeuta holístico. E aí você vai ter todo um histórico do seu cliente com você. Além do mais, você vai estar sempre resgatando, que aliás é o segundo motivo. Você vai estar sempre resgatando nesse cliente se aquilo foi trabalhado ou não. Quanto mais trabalhadas são as áreas da vida do seu cliente junto de você, mais ele vai atribuir a você autoridade, porque ele vai entender que você está sendo sim efetiva na vida dele. Agora, se ele vai uma vez, você nunca mais vê esse cliente, muitas vezes, na grande maioria, ele não vai ver efetividade no seu atendimento, ele não retorna, ele não indica para outras pessoas, ele até fala, foi um atendimento legal, foi bom, bacana, mas por si só, por livre e espontânea vontade, ele pode não falar, porque ele não viu efetividade. Na verdade, pode ter tido efetividade, resultado na vida dele, mas ele não teve clareza disso. Por isso a importância de sempre uma sessão com um retorno ou um pacote contínuo, onde tu pode vender ali algumas sessões juntas. O terceiro motivo que te faz registrar os atendimentos que você faz com seus clientes é para que você tenha nas suas mãos a vida daquele cliente que você está atendendo. E quando você tem nas suas mãos a vida daquele cliente, você consegue fazer o que a gente chama de rapport, que é acolher essa pessoa e fazer com que ela entenda que você sabe de quem você está cuidando, de quem você está olhando, para quem você está olhando e atendendo. Isso dá uma sensação tão boa para o cliente, ele perceber que você está atendendo ele e tem propriedade daquilo que você está falando, que isso gera sim um gatilho ali de exclusividade, de um serviço, um atendimento muito mais premium, muito mais elaborado, muito mais cauteloso. Então, fazer esse rapport também é o terceiro motivo que te leva a registrar os atendimentos. E, consequentemente, a gente vai para o quarto motivo, que é ter as dores dos seus clientes na palma da sua mão. Quando você tem as dores dos seus clientes na palma da sua mão, você tem ouro na sua mão, literalmente, porque você vai ter ali conteúdos que você pode construir, jogar na sua rede social, para que as pessoas tenham uma percepção de que você está falando com ela. Não teve aquela postagem, por exemplo, que a gente estava ali navegando no Instagram, no YouTube, e aí a gente parou para assistir e pensou, poxa, parece que ela tá falando comigo. Isso só acontece porque a pessoa de fato sabe quais são as dores da persona dela. A persona é a pessoa que vai comprar o seu atendimento, que vai te seguir nas redes sociais, que vai admirar o seu trabalho. Essa é a persona do seu negócio, do seu atendimento, do seu posicionamento na internet. E quando as pessoas elas têm muito bem desenhadas quem é a persona, quem são as personas, né? Porque não é uma só, mas aqui no marketing, a gente representa na figura de uma única pessoa. Quando a gente tem a clareza de quem é a nossa persona, a gente cria conteúdo direcionado. E ao criar conteúdo direcionado para essas pessoas, a gente faz com que elas tenham aquela sensação, uau, ela tá falando comigo, é a minha dor, eu vivo isso. E quanto mais vezes tu faz isso, mais você toca na dor da pessoa até que desperta nela a vontade de ser atendida por você. E por último, o último motivo é a autoridade. Isso te confere muita autoridade.
Quando você registra o atendimento dos seus clientes, isso confere muita autoridade. Mas olha só, não tô falando para você estar com o computador na sua frente e a cliente no outro lado e você digitando o que ela tá falando. Não é isso, não é essa a função. Isso não passa credibilidade, não aumenta a sua autoridade. Eu tô falando para você ir anotando os principais tópicos que essa cliente vai falando para você durante a sessão. Por exemplo, se ela traz para você que ela tem uma relação conflituosa com a mãe, você pode anotar relação conflituosa com a mãe, idêntico ao que ela trouxe, para que facilite também depois na produção de conteúdo, para que gere um conteúdo específico para a dor daquela pessoa. E também para que ela não pense que você está ali viajando enquanto ela está falando. Então você vai anotando os pontos principais. Anotou os pontos principais da sessão? Depois que a cliente sai da sua sala, você já fez a técnica específica com ela, você senta e registra o atendimento todo, como que foi esse atendimento, o que que ela trouxe, né, e o que que foi trabalhado. E qual técnica você utilizou nesse atendimento. Ao registrar os seus atendimentos, você aumenta não só a sua autoridade, mas também a sua percepção de valor. Você tem dados para que você consiga criar conteúdos específicos para as dores das pessoas que estão seguindo você nas redes sociais e também você aumenta ainda mais a sua percepção de valor em relação aos seus clientes. Eles vão te perceber de forma diferente. Eles vão perceber, uau, ela se importa realmente com o que eu estou trazendo aqui na minha sessão com ela. E que esse dinheiro está sendo bem pago, bem investido. Ok? Esse era o vídeo de hoje. Curta esse vídeo, compartilha com as amigas que não fazem registros dos seus atendimentos e ativa o sininho para receber mais notificações dos vídeos que serão publicados aqui no meu canal. Até breve, até o nosso próximo vídeo.